É um prazer estar aqui com vocês. Bem, eu acho que a principal alteração é que a gente vai deixar de ter a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, nós já tivemos, no começo nós não tínhamos uma regra de transição onde ela continuaria existindo, tínhamos 3 regrinhas onde rapidamente ela deixaria de existir. Foi implementada uma 4ª regra de transição, onde ela continuará existindo por um tempo, com um pedágio aí e tal, mas nas regras definitivas, a aposentadoria por tempo de contribuição deixará de existir. E as idades, né, vão aumentar, maiores do que o que a gente tem hoje. Então, mesmo a aposentadoria por idade, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais, já que, né, segundo a argumentação do governo, isso os números realmente demonstram, a população brasileira está vivendo bem mais, né? Exatamente, a gente tem mais tempo, né, vivendo mais, e aí essa possibilidade, então, de contribuir mais, de trabalhar e contribuir mais. Você falou sobre o tempo mínimo de contribuição. Existe um tempo mínimo para homens e mulheres, de 20 para homens, 20 anos para homens e 15 para mulheres, e para os servidores o mínimo seria de 25, é isso? Esses números, são esses números que estão sendo discutidos nesse texto, né? Isso, essa é o que a gente chama na linguagem técnica, Fabiana, de carência. Porque a aposentadoria, a previdência do modelo que nós temos, né, ela se assemelha a um seguro. Então, como todo seguro, você tem um tempo de carência. Então, não basta alguém chegar para você e falar assim, poxa, já adquiri a idade para me aposentar, então vou me aposentar. Não, a primeira análise que a gente tem que fazer é, você cumpriu o tempo mínimo pago? O tempo de carência, né? Então, a proposta hoje é de 15 anos, a lei atual de 15 anos para homens e mulheres. A proposta do governo foi que aumentasse para 20. E aí, o que já tivemos de alteração até agora permanece 15 para mulheres, só que para homens passa para 20 anos de carência, né? Então, eu particularmente não gosto muito de falar em tempo de contribuição, porque eu acho que confunde com a aposentadoria por tempo de contribuição, que é o dobro de tempo disso, né? E por isso que eu gosto de tratar as coisas assim pelo nome técnico, né? Isso é carência, né? Ou seja, tem que ter pelo menos, né, tem que chegar a pelo menos esse número de anos para começar a se pensar em aposentar. É isso. Exatamente. Pela regra atual, então, como dentro em breve não teremos mais a aposentadoria por tempo de contribuição, o que teremos? Chegar a uma certa idade, tendo contribuído no mínimo com esse período, 15 para mulheres, 20 para homens. Então, uma mulher, por exemplo, que está com 62 anos, pela idade e por essa nova regra, se for aprovada, já poderia se aposentar, mas se ela não tiver contribuído por 15 anos, no mínimo, ela ainda tem que seguir trabalhando por mais tempo. É isso. Mesmo que a idade de 62 anos... Pois não? Me desculpe, sempre foi assim, nós sempre tivemos essa carência, desde que o sistema, esse modelo de sistema previdenciário foi criado, e isso não foi criação aqui do Brasil, né? Isso é um modelo que a gente importou da Europa, existe há muito tempo. Então, sempre foi assim, porque, como eu disse, foi um modelo que ele é inspirado num seguro privado, só que ele é trazido para a esfera pública, né? Então, a gente tem vários outros benefícios que a carência é zero, por exemplo, mas não é o caso das aposentadorias, né? Então, nas aposentadorias a gente sempre teve as carências em seus prazos máximos, que era de 15 e passa agora para 20. E é exatamente isso que você falou. Não basta a gente ter a idade, nunca bastou, né? Além de ter a idade, a gente tem que ter contribuído pelo tempo mínimo da carência, que é esse agora, 15 para mulheres e 20 para homens. Vamos ver se isso não vai sofrer alteração, né? Porque Exatamente. Muita coisa pode acontecer. Né? Eles estão discutindo vários pontos. Só vamos lembrar para quem está em casa que a gente está falando para os trabalhadores da iniciativa privada, mas existem algumas regras diferentes, né, para outros trabalhadores, como professores, policiais, agentes penitenciários. E lembrando que essas novas regras que estão sendo discutidas agora não entram para servidores estaduais e do município, dos municípios, justamente porque o projeto aprovado pela Comissão Especial
da Previdência retirou essa extensão das regras de reforma de estados e municípios e isso pode vir a ser discutido depois. Então, nesse momento, esse grupo de trabalhadores não entra. Agora, eu acho importante, Cristiane, a gente bater num ponto que preocupa muitos trabalhadores, né? O que está sendo discutido hoje em Brasília é muito fundamental, é importante, afeta toda uma população e um dos pontos que eu acredito que traz mais dúvida é a questão da regra de transição ou das regras de transição, né? Para quem, por exemplo, já trabalhou bastante, ainda está trabalhando, mas está perto de aposentar, ou já contribuiu com o tempo, mas não tem a idade. Como que ficam essas regras de transição? A gente consegue explicar para quem está em casa, de uma forma simples, os pontos que, se eu estiver nessa condição, tenho que observar? De maneira simples, não. Eu até recomendo, a gente fala aqui basicamente, mas eu até recomendo, nós temos, agora até o governo disponibilizou tal, umas ferramentas na internet que a gente pode entrar e colocar a nossa situação lá, né? Mas, por exemplo, logo desde o início, né, quando o governo já fez a proposta, ele fez 3 propostas. Então, a primeira é para quem está assim na marca do gol, como você diz, né? Há 2 anos de conseguir se aposentar. O que precisaria ter para estar nessa regra de transição? Basicamente, estar aqui nas regras atuais e cumprir um pedágio de 50%. Então, o que seria? 30 anos de contribuição mulheres, 35 homens. Entraria na conta o fator previdenciário, porque ele, pelas novas regras, ele deixará de existir. Né? Então, nessa regra aqui, ele ainda entraria na conta e a pessoa pagaria um pedágio de 50% do tempo que falta para ela se aposentar quando a proposta de emenda entrar em vigor. Essa seria para quem está mais próximo de se aposentar. A segunda seria um tempo, se exigiria o tempo de contribuição, a mesma coisa. 30 mulheres, 35 homens, aí teria que fazer uma continha de pontuação, onde cada mês é um ponto, né? Então, entraria lá, você somaria idade mais tempo, e aí você chegaria a 86 mulheres, 96 homens. Também é parecido com o que a gente tem hoje, não é muito diferente, né? E até o governo ainda liberou para a gente uma espécie de uma tabelinha lá onde a gente conseguiria saber mais ou menos até 2033 como é que ficaria, porque essa pontuação iria aumentando, Fabiana. Para lá em 2033 ter 100 pontos para mulheres e 105 para homens. A terceira regra, também com tempo de contribuição 30, 35, exigindo, nessa terceira regra, uma idade mínima, que começaria com 56 para mulheres, 61 para homens, também iria aumentando até que em 2031 teríamos 62 para mulheres e 65 para homens. Aí nós tivemos a inclusão de uma nova regra de transição na comissão por onde a reforma passou agora, semanas atrás. E essa regra até foi, na época, criticada até pela equipe econômica e tal. Por quê? Porque é uma regra de transição muito maior. O que ela diz? Bom, do modo geral, então, continua a gente tendo ali homens, né? O que acontece? Vê a regra do jeito que está, né? O tempo de contribuição exigido hoje, quanto faltaria, então, para quem já está, do modo geral, aqui no sistema. Vê quanto tempo falta. O dia que entrar em vigor, quanto tempo falta para eu me aposentar? Um pedágio de 100%. Então, essa regra elasteceu o atual modelo de uma maneira que as outras 3 não tinham elastecido. Né? Então, assim, a equipe econômica não ficou muito satisfeita, né? Porque você permanece ainda com essa conta da aposentadoria por tempo de contribuição, ainda no seu sapato ali por um tempo, né? Mas, assim, passou e isso acredito, né, que vai permanecer. E é uma coisa interessante, né? Vamos voltar um pouquinho atrás. Desde 1998, que a pedra no sapato é a aposentadoria por
tempo de contribuição, né? Lá, até então, chamada reforma da Previdência, que é a de 98, o grande intuito ali também era tirar essa aposentadoria. Não foi possível. O que a gente teve, então, um tempo depois? Inserção do fator previdenciário. O que o fator previdenciário fez? A grosso modo, né, que é uma maneira muito simplista de falar, mas ele tornou o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição menos vantajosa. Até o intuito era que as pessoas, de repente, percebessem que não era muito vantajoso se aposentar por tempo de contribuição e esperassem a puridade, né? Pelo visto, não surtiu efeito, tanto que estamos aqui novamente discutindo, né, qual é o grande ponto da reforma. É esse, né, Fabiana? Acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. Claro. Bom, como você colocou, né, são várias regras, são 5 regras de transição. 4, 4, e essa de 100% aí que você trouxe, que veio depois, mas são pontos específicos e cada um tem que analisar em que lugar que está. Você falou que é possível fazer essa conta pelo site, é isso? Isso, a gente tem mais de uma opção, né? E aí, por quê? Porque isso é muito particular, a gente tem que ver quem começou a contribuir muito jovenzinho, tá numa situação, quem começou a contribuir com um pouco mais de idade, quem esteve desempregado nesse percurso, quem não esteve. Então, não dá para fazer uma análise muito simplista disso, né? Sim. Cada caso é um caso. Não, com certeza. E lembrando, né, para quem está acompanhando a gente, ouvindo aí a doutora Cristiane Grano Reich falar sobre esses pontos, o que pode mudar, ou como vai ficar caso seja aprovado, lembrando que a gente está falando para trabalhadores da iniciativa privada. No caso, por exemplo, de servidores, é diferente. A regra de transição também é diferente para servidores, né, doutora? Eu nem estou tão assim inteirada, para falar bem a verdade, das regras de transição dos servidores, mas a aposentadoria deles, ela sempre foi diferente, né? Sim. Que não deveria ser, né, Fabiana? Um outro norte dessa reforma é exatamente tentar trazer esses dois setores, público e privado, para regras mais similares, né? Então, sempre foi diferente. Até o tempo deles exigido de contribuição é maior, porque até tem a questão da estabilidade no emprego, que um trabalhador da iniciativa privada não tem, né? As contribuições deles são em percentuais maiores? Sim, porque a média de salário deles também é maior, e o principal, na iniciativa privada, a gente tem uma limitação no valor da aposentadoria, né? Bate no chamado, né, teto da Previdência. E eles não, eles têm direito... Olha, a gente já teve algumas mudanças no regime deles, né? Então, também depende muito de quando a pessoa entrou no sistema, né? Mas dependendo de quando ela entrou no sistema, ela ainda vai ter direito a se aposentar com o mesmo salário, tendo os mesmos reajustes. Então, cada vez mais, acho que a gente pode dizer que a segunda ou terceira reforma que a gente tem envolvendo eles, né, para sempre tentar trazer as regras para realmente o que se diz um regime geral, porque a gente chama de regime geral, mas a bem da verdade, ele não é geral, né? Ele exclui uma parte dos trabalhadores. É específico, estão, né, nos regimes próprios. Sim, né? Específico para cada turma, digamos assim, tem regras diferentes. Você estava falando uma coisa interessante, doutora, sobre a questão do teto, né? Diferente do teto da iniciativa privada, servidores e tudo mais. Independente dessa questão, quando a gente pensa em cálculo de benefício, tem alguma alteração também nesse texto que eles estão discutindo em plenário agora para calcular o benefício que eu vou receber quando eu for me aposentar? Como que vai ser feito a partir de agora, se esse texto for aprovado? A gente não, então, o principal, não vai ter mais o fator previdenciário. Eu, francamente, acho que do jeito que está passando agora, vai ficar até um pouco mais fácil da gente se planejar. Porque vamos falar da verdade, né? Com um fator previdenciário entrando na conta, que a gente nunca sabia muito ao certo qual seria o valor da nossa aposentadoria. Então, o que a gente tinha antes? Pegava a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição. O salário de contribuição é o valor que a gente paga mensalmente ali. Dependendo da situação, multiplicava ou não pelo fator previdenciário e aplicava ou não um percentual em cima dessa conta. Não é uma conta fácil, né? Então, agora o que a gente tem? Aos 20 anos,
você tem 60% da média aritmética de todo o período contribuído, não é mais dos 80% maiores. Tá? E aí a gente sobe 2% ao ano, a mais do que os 20%. Então, do modo geral, a gente pode fazer um raciocínio simplista. Aos 40 anos de contribuição, eu terei 100% da média aritmética dos meus salários de contribuição, ou seja, de quanto eu contribuí, sobre quanto eu contribuí. Então, a conta ficou um pouquinho mais fácil da gente entender. Sim. Né? Outra coisa que alterou também, os percentuais, né? Os valores de contribuição. É uma tabela diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente pegaria tudo que compõe a remuneração da pessoa, excluindo verbas de natureza indenizatória, ressarcitória e tal. A gente pegaria as coisas que têm natureza salarial, né? E pega a soma inclui uma das 3 faixas de contribuição. Agora mudou. Vai ser a tabela em si é um pouquinho mais complicada de aplicar, mas não tanto assim. O que ela gerou? Ela acarretou que quem ganha menos vai pagar um pouco menos do que paga hoje. E quem ganha mais vai pagar um pouco mais do que paga hoje. Tá? Isso também é uma outra alteração importante.